Livro de 2 Reis, capítulo 24. Nos seus dias subiu Nabucodonosor, rei de Babilônia, e Jeoaquim ficou 3 anos seu servo. Depois se virou e se revoltou contra ele. E Deus enviou contra ele as tropas dos caldeus, e as tropas dos sírios, e as tropas dos moabitas, e as tropas dos filhos de Amon, e as enviou contra Judá para os destruir, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de seus servos os profetas. E na verdade, conforme o mandado do Senhor, assim aconteceu a Judá, que o tirou de diante da sua face, por causa dos pecados de Manassés, conforme tudo quanto fizera. Como também por causa do sangue inocente que derramou, enchendo Jerusalém de sangue inocente, por isso o Senhor não quis perdoar. Ora, o mais do sucesso de Jeoaquim e tudo quanto fez, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? E Jeoaquim dormiu com seus pais, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. E o rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei de Babilônia tomou tudo quanto era do rei do Egito, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Neusta, filha de Eunatã de Jerusalém. Fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera seu pai. Naquele tempo subiram os servos de Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Também veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra a cidade, quando já os seus servos a estavam cercando. Então saiu Joaquim, rei de Judá, o rei de Babilônia, ele, sua mãe, seus servos e seus príncipes, seus eunucos, e o rei de Babilônia o levou preso no ano 8º do seu reinado. E tirou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, e abriu todos os vasos de ouro que fizera Salomão, rei de Israel, no templo do Senhor, como o Senhor tinha dito. Transportou toda Jerusalém, como também todos os príncipes, todos os homens valorosos, 10.000 presos, todos os carpinteiros e ferreiros, ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Assim transportou Joaquim para a Babilônia, como também a mãe do rei, as mulheres do rei e seus eunucos, e os poderosos da terra levou preso de Jerusalém a Babilônia. Todos os homens valentes, até 7.000, carpinteiros, ferreiros, até 1.000, todos os varões destros na guerra, a estes o rei de Babilônia levou presos para a Babilônia. E o rei de Babilônia estabeleceu rei em lugar de Joaquim a Matanias, tio deste, e lhe mudou o nome para Zedequias. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém, e era o nome de sua mãe Hamutal, filha de Jeremias de Libna. E fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim aconteceu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Capítulo 25. E sucedeu que no 9º ano do seu reinado, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta, entre os 2 muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor. E o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. Tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o amarraram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês, no 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, chefe do rei de Babilônia, a Jerusalém. Queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém, todas as casas dos grandes queimou. E todo o exército dos caldeus que estavam com a capitão da guarda derrubou os muros em redor de Jerusalém. E o mais do povo que deixaram ficar na cidade, os rebeldes que se renderam ao rei de Babilônia, e o mais da multidão, Nebuzaradão, capitão da guarda, levou presos.
Porém, dos mais pobres da terra deixou o capitão da guarda ficar alguns para vinheteiros e para lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de cobre que estavam na casa do Senhor, como também as bases e o mar de cobre que estavam na casa do Senhor, e levaram o seu bronze para a Babilônia. Também tomaram as caldeiras, as pás, os apagadores e os perfumadores, todos os vasos de cobre com que se ministrava. Também o capitão da guarda tomou os braseiros e as bacias, o que era de ouro puro em ouro e o que era de prata em prata. As duas colunas, o mar, as bases que Salomão fizera para a casa do Senhor, o cobre de todos estes vasos não tinha peso. A altura de uma coluna era 18 côvados, e a ela havia um capitel de cobre, de altura tinha o capitel 3 côvados, e a rede, as romãs em toda do capitel, tudo era de cobre, e semelhante esta era outra coluna com a rede. Também o capitão da guarda tomou a Seraías, primeiro sacerdote, e a Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas do umbral da porta. E da cidade tomou um eunuco que tinha cargo da gente de guerra, e a 5 homens dos que viam a face do rei e se acharam na cidade, como também ao escrivão-mor do exército que registrava o povo da terra para a guerra, e 60 homens do povo da terra que se acharam na cidade. E tomando-os Nebuzaradã, o capitão da guarda, os trouxe ao rei de Babilônia, a Ribla. E o rei de Babilônia os feriu e os matou em Dibla, na terra de Ramate. E Judá foi levado preso para fora da sua terra. Porém, quanto ao povo que ficava na terra de Judá, Nabucodonosor, rei de Babilônia, que o deixara ficar, pôs sobre ele por maioral a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ouvindo, pois, os capitães dos exércitos, ele e os seus homens, que o rei de Babilônia pusera a Gedalias por maioral, vieram a Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Joanã, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho de Maacatita, eles e seus homens. E Gedalias jurou a eles e aos seus homens, e lhes disse: Não temais, servos dos caldeus, ficai na terra e servi ao rei de Babilônia, e bem vos irá. Sucedeu, porém, que no 7º mês veio Ismael, filho de Netanias, o filho de Elisama, da semente real, e 10 homens com ele, e feriram a Gedalias, e ele morreu, como também os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então todo o povo se levantou, desde o menor até o maior, como também os capitães dos exércitos, e vieram ao Egito, porque temiam os caldeus. Depois disto, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º, aos 27 do mês, Evil-Merodach, rei de Babilônia, levantou no ano em que reinou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, na casa da prisão. Ele falou benignamente e pôs o seu trono acima do trono dos reis que estavam com ele em Babilônia. Ele mudou os vestidos da prisão e de contínuo comia pão na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto à sua subsistência, pelo rei lhe foi dada subsistência contínua, a porção de cada dia no seu dia, todos os dias da sua vida. 2 Crônicas, capítulo 36. Joacás é levado cativo para o Egito. Então o povo da terra tomou a Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Era Joacás da idade de 23 anos quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. Porque o rei do Egito o depôs em Jerusalém e condenou a terra à contribuição de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. E o rei do Egito pôs a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome em Joaquim. Mas a seu irmão Jeoacás tomou Neco e levou para o Egito. Era Jeoaquim de 25 anos de idade quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu, pois, contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e o amarrou com cadeias para o levar à Babilônia. Também alguns dos vasos da casa do Senhor levou Nabucodonosor para a Babilônia e pô-los no seu templo em Babilônia. Quanto ao mais dos atos de Jeoaquim e as abominações que fez, e ao mais que se achou nele, eis que está escrito no livro dos reis de Israel e de Judá, e Joaquim seu filho reinou em seu lugar. Era Joaquim da idade de 8 anos, quando começou a reinar, e 3 meses e 10 dias reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor.
E no decurso de um ano, enviou o rei Nabucodonosor e mandou que o levassem à Babilônia com os mais preciosos vasos da casa do Senhor e pôs a Zedequias seu irmão rei sobre Judá e Jerusalém. Era Zedequias da idade de 25 anos quando começou a reinar e 11 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, nem se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Demais disso, também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha juramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que se não converteu ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam de mais em mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa do Senhor que ele tinha santificado em Jerusalém. E o Senhor Deus de seus pais lhe enviou a sua palavra pelos seus mensageiros, madrugando e enviando-lhes, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram suas palavras e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o povo que mais nenhum remédio houve. Porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos os deu na sua mão. E todos os vasos da casa de Deus, grandes e pequenos, e os tesouros da casa do Senhor, e os tesouros dos reis e dos príncipes, tudo levou para a Babilônia. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruindo também todos os seus preciosos vasos. E os que escaparam da espada levou para a Babilônia e fizeram-se servos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Porém, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá, que há entre vós de todo o seu povo, o Senhor seu Deus seja com ele e suba.